Fala galerinha, show do canal Biofortes. Hoje a nossa aula é sobre vírus. Se liga aí que a aula é show! Galera, vírus é um tema sempre muito abordado nos vestibulares. Quando se fala de vírus, a primeira coisa que você deve saber é que os vírus, eles só são visíveis ao ME. O que é ME, professor? Ao microscópio eletrônico. Não é possível visualizar vírus ao microscópio óptico e muito menos a olho nu. É lógico. Então, vírus só são visíveis ao microscópio eletrônico. Olha só o esquema que eu preparei para você sobre vírus. Então, vamos lá. Características gerais dos vírus. Os vírus são acelulares. Você se lembra que toda célula tem membrana plasmática, um citoplasma e um núcleo. Lógico que nas células procarióticas, como é o caso das células das bactérias, esse núcleo ele é disperso do citoplasma, porque as células procarióticas não têm a carioteca. Pois bem, então os vírus não têm essa estrutura celular. Uma pergunta muito cobrada dos vestibulares é: e os vírus, ao serem acelulares, eles inviabilizaram a teoria celular? Não. Professor, e o que é teoria celular? A teoria que diz que todo ser vivo é formado por células. E por que os vírus não inviabilizaram essa teoria? Porque, apesar dos vírus serem acelulares, eles dependem de células para se desenvolverem, para se replicarem, para se multiplicarem. Eles só têm metabolismo quando estão dentro de uma célula. Por isso que nós dizemos que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Ou seja, vírus, quando estão fora de uma célula, eles estão mortos. Os vírus, eles só se desenvolvem dentro de uma célula. Por que mesmo, professor? Porque eles não possuem metabolismo próprio. Professor, e o que é metabolismo? Metabolismo é um conjunto de reações químicas. E para que essas reações químicas consigam ocorrer no nosso organismo, no organismo de um ser vivo, é necessária a presença de enzimas. Lembre-se que a maioria das enzimas são proteínas. E para essas proteínas serem produzidas, é necessário que ocorra uma síntese proteica. Como assim, professor? Uma síntese proteica. Para que ocorra essa síntese, para que ocorra essa produção de proteínas, é necessário uma molécula de RNA mensageiro, uma molécula de RNA transportador que irá formar o ribossomo, aminoácidos e ATP, energia. Qual é o problema? É que os vírus só têm genes para produzir RNA mensageiro. Atente para isso, já foi questão de vestibular. Vírus só produzem RNA mensageiro. Eles usam da célula hospedeira o RNA transportador, usam os aminoácidos e o ATP da célula hospedeira para poder construir suas proteínas, replicar seu material genético e assim construir novos vírus e matar a célula. Então a gente vai dizer o seguinte, que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Por quê, professor? Porque não tem metabolismo próprio. Por que não tem metabolismo próprio? Porque os vírus só produzem RNA mensageiro. Utilizam o restante da maquinaria da célula hospedeira. Por isso que a gente diz que os vírus, apesar de serem acelulares, eles não quebraram a teoria celular. Atente mais uma vez para isso, porque eles são dependentes de células. Ok, pessoal? Outra característica dos vírus é que eles são específicos. Por exemplo, tem vírus para tudo quanto é tipo de ser vivo. Tem vírus que infectam plantas, tem vírus que infectam protozoários, fungos, animais. Tem vírus que infectam bactérias, como é o caso desse aqui, ó, que é o fago ou bacteriófago. Então os vírus, eles são específicos. Por exemplo, se você vier a pegar o vírus HIV, que isso não aconteça, tá bom? Mas se você pegar o vírus HIV, ele não vai infectar qualquer célula sua. Ele só vai infectar as células de defesa. Em especial, os linfócitos TCD4 e também os macrófagos. Agora, em 2020, nós estamos passando aí por uma epidemia de coronavírus. O vírus coronavírus, ele é específico para as células do trato respiratório. Legal? Então, os vírus são específicos. Eu quero propor para você um experimento aqui. Por exemplo,
Aqui é o vírus. Olha a palavra que eu utilizei, virion. Por que eu utilizei virion? Porque quando os vírus estão fora das células, eles estão totalmente inertes, estão mortos. E nós não chamamos de vírus, chamamos de virion. Então aqui eu tenho um virion qualquer. E nós temos duas células, célula A e célula B. Se o vírus, quando está fora das células, está morto, ao entrar no organismo, como que ele sabe qual célula ele vai infectar? Se vai infectar a célula A ou se vai infectar a célula B? Olha só, eu vou te dar uma dica. Nos envoltórios virais, existem estruturas que permitem que os vírus identifiquem as suas células hospedeiras. Então perceba aqui que as células também possuem proteínas que ajudam nessa entrada do vírus. Lógico que essa proteína na célula ela tem uma outra função e não permitir a entrada do vírus. É uma coincidência, tá bom, pessoal? Então vejam, baseado aqui nessas proteínas que tem no vírus e nas proteínas que tem na célula A e na célula B. Em qual das duas células o vírus vai entrar? O vírus vai infectar a célula A e a célula B. É só você pensar no mecanismo chave-fechadura. Veja que aqui a estrutura não permite o encaixe com a proteína que tem na célula A, mas permite justamente que o vírus venha e se encaixe aqui na proteína que tem na célula B. Ó. Olha só, é o modelo chave-fechadora. Agora ele vem e agora encaixa, né? Aquela música lá do Washington brasileiro. Agora encaixa. A gente diz que ocorreu a adesão viral. Baseado nisso aqui, eu quero contar uma história para você. Tinha um cara na África chamado de Gerald, que ele dizia, eu não pego HIV. O cara era imune ao HIV, ele ficava falando, eu não pego HIV. Os cientistas resolveram fazer um experimento com o Gerald. Colocaram o Gerald para manter relação sexual com 1.000 mulheres contaminadas com HIV. Relação sexual sem preservativo. E assim o Gerald fez em apenas 7 dias, pessoal. Em apenas uma semana, o Gerald conseguiu realizar esse experimento árduo, esse experimento extenuante. No final ali do seu experimento, fizeram o exame de sangue com o Gerald e deu o quê? Negativo. Ou seja, o Gerald quase que morre nesse experimento, mas ele conseguiu manter essas relações sexuais com 1.000 mulheres contaminadas com HIV. Eu não sei como ele conseguiu fazer isso, mas o cara era show. Então, fizeram o experimento com o Gerald e fizeram o exame de sangue nele e deu o quê? Negativo. A partir desse experimento, conseguiram provar que cerca de 1% da população mundial é imune ao HIV. Por quê, professor? Porque essas pessoas não têm a proteína receptora para o HIV. Tem uma mutação no seu DNA que faz com que suas células não tenham essa proteína receptora. Então, por mais que eles tenham contato com o HIV não consegue entrar em suas células para poder infectar. Então, vamos repetir? Os vírus são específicos, porque eles conseguem identificar as células a partir de proteínas que eles têm em seus envoltórios, ou na cápsula ou no envelope. Essas proteínas são chamadas de proteínas ligantes. As células, por si, têm proteínas que têm um encaixe para o vírus. São as proteínas receptoras. Assim também, nós temos um caso de uma pessoa que foi a primeira pessoa no mundo, até agora nós tivemos 2 casos semelhantes, que tinham HIV e ficaram imunes. Aliás, ficaram curados do HIV, se livraram do HIV. Era um norte-americano e ele tinha AIDS e leucemia, ou seja, parecia que o cara não tinha sorte, que era muito azarado. Ele foi para Berlim, daí o nome paciente de Berlim, fazer um transplante de medula óssea. Lembrem-se, as células do sangue, que são aquelas células infectadas pelo HIV, são produzidas na medula óssea vermelha. E o cara tinha um câncer, uma leucemia, um câncer na medula óssea vermelha, tá bom? E tinha também AIDS, tinha HIV o cara. Então ele fez um transplante de medula. 3 meses depois, os médicos fizeram exame nele e detectaram que ele estava curado, tanto da AIDS quanto da leucemia. Professor, mas como isso?
Porque ele recebeu a medula de uma pessoa que era imune ao HIV, pessoal. Então, todas as células novas que ele produzia não tinha a proteína receptora para o HIV. Assim, o vírus que estava no corpo dele não conseguia infectar as novas células. As células velhas morreram e assim ele se livrou do vírus. Foi a primeira pessoa no mundo a ficar curada da AIDS de forma definitiva. E no ano passado, ano de 2019, tivemos um caso também semelhante, que ocorreu em Londres, que a pessoa também se curou ao receber o transplante de medula de uma pessoa que era imune ao HIV. Então fique atento a isso aí, tá bom? Outra característica dos vírus, vamos lá. A estrutura viral. Os vírus possuem uma cápsula proteica, que nós vamos chamar aqui de capsídeo, e dentro tem um material genético. Uma questão muito pertinente nos vestibulares é: que material genético é esse? Vejam, os seres vivos, eles possuem DNA e RNA. Veja que eu utilizei seres vivos, nós vamos já falar dessa questão se vírus é vivo ou não. Então, os seres vivos possuem DNA e RNA. Os vírus só possuem ou só DNA ou só RNA. Então tá aqui, ó, material genético dos vírus. Eu vou botar aqui destacado para você. É DNA ou RNA. Eu vou destacar aqui o ou. Vejam que não é DNA e RNA, tá bom? Professor, mas tem o citomegalovírus e o vírus da hepatite B, que meu professor falou que tem DNA e RNA. Galera, é bom a gente não levar esses dois exemplos para os vestibulares. Os vestibulares não consideram isso como sendo uma regra geral, tá bom? Então, para o vestibular, leve isso que eu estou te falando. Os vírus ou só têm DNA ou só RNA. Por exemplo, esse aqui é um fago, é um bacteriófago, é um vírus que infecta a bactéria. Ele tem aqui, ó, externamente a sua cápsula proteica, o seu capsídeo, e internamente ele tem o seu material genético, que no caso do bacteriófago é o DNA. Aqui nós temos o famoso, que esse período agora de 2020 está famosíssimo, é o coronavírus. O coronavírus ele tem algo diferente dos bacteriófagos. Ele possui aqui, ó, o material genético, que é o RNA. Lembre-se que nós temos vírus de DNA e vírus de RNA, mas não vírus com os dois materiais genéticos. Ele tem aqui a sua cápsula, e externamente ele tem uma outra estrutura, pessoal, que é um envelope. Questão que eu já vi ser cobrada em vestibulares. De onde o vírus consegue o envelope, que é lipoproteico? Eu já dei a dica. Lipoproteico a gente encontra na membrana plasmática da célula essa estrutura, uma bicamada de lipídios e proteínas. Então, a estrutura lipoproteica. Então, vamos lá. O envelope, apresentado por alguns vírus, como é o coronavírus, o vírus influenza da gripe, o HIV da AIDS. Então, esses vírus eles têm um envelope e esse envelope eles adquirem da membrana plasmática da célula. Quando eles vão saindo da célula, eles levam consigo esse envelope lipoproteico, que é a membrana plasmática da célula que eles levam juntos, tá bom? Só voltando aqui, quando a gente junta o capsídeo mais o material genético, nós temos o núcleo capsídeo. Núcleo capsídeo é sinônimo de vírus. Então você encontrou lá o núcleo capsídeo. Você sabe que aquela ali é a estrutura, é a denominação de vírus. E quando o vírus está fora da célula, a gente chama de vírion. Então, uma outra questão abordada em vestibulares é: os vírus podemos considerar como sendo seres vivos ou seres não vivos? Qual é a sua opinião? Na verdade, pessoal, entendam, não existe um consenso, ainda não existe um conceito firmado e um conceito que tenha consenso do que seria vida. Então, eu digo para você o seguinte: leve para o vestibular as características que os vírus têm, que os caracterizam como vivos, e as características que eles possuem, que os caracterizam de serem seres vivos. Por exemplo, o que o vírus tem que o enquadra como sendo seres vivos? Eles se reproduzem, lógico, quando estão dentro de uma célula.
eles têm material genético. Se eles têm material genético, eles sofrem mutações. Se eles sofrem mutações, eles evoluem. Então esses 4 tópicos caracterizam os vírus como sendo seres vivos. Reprodução, material genético, mutações e evoluir. Agora, o que descaracteriza os vírus como sendo seres vivos? Tá bem aqui, ó, as celulares. Todo ser vivo tem célula, os vírus não possuem células. Outra característica é que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, porque não tem metabolismo próprio. Veja o que eu falei. Se tiver assim, são parasitas intracelulares obrigatórios. Pessoal, existem seres vivos que também são parasitas intracelulares obrigatórios, como o caso das bactérias chamadas de rickétsias e de clamídeas. Agora, não é porque eles sejam parasitas intracelulares que eles são desconsiderados seres vivos. Não é por isso. É porque eles não possuem metabolismo próprio. Porque só produz RNA e o restante da maquinaria, eles usam a maquinaria da célula hospedeira. Então, as celulares e sem metabolismo próprio. E a outra é que se cristalizam quando estão fora da célula. Alguns vírus, fora das células, eles se cristalizam, como se fosse um grão de areia, ficam totalmente inerte e nenhum ser vivo consegue ficar dessa forma, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre vírus. Espero ter ajudado você em sua prova aí na sua escola, na sua preparação para o vestibular. Se gostaram, por favor, dê um like e compartilhe esse vídeo o máximo possível. E a aula foi show!